Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que há de mais moderno no mundo da engenharia, tecnologia e facility management. E hoje eu estou aqui com Ronaldo Moscoso, um dos nossos gerentes da Orion, para entrevistar ninguém menos que Maurício Felizardo, responsável por toda a área de segurança eletrônica da Bosch. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado Ronaldo. Vamos aqui, gente, vamos bater um papinho, conversar um pouquinho mais aí sobre tendências, inovações, futuro e boas práticas, claro, né? Afinal de contas, esse mercado é composto dessa junção de fatores. É isso aí. Maurício, então já vamos começar perguntando um pouquinho da sua trajetória. Você está aí há quase 20 anos na Bosch e eu tenho certeza de que isso traz muita curiosidade de como que é fazer história numa multinacional tão grande quanto a Bosch. Bom, ele começa a primeira pergunta me chamando de velho. Bem, né? A barba branca, olha a barba branca. Não pinta o cabelo, dá nisso, Maurício. Agora Ele aguenta. começa chamando de velho, mas vamos lá, gente. Bom, um pouquinho da trajetória, né? Eu, algum tempo atrás, né, terminei faculdade de Engenharia Elétrica, Federal do Mato Grosso. Legal. Especificamente aí em 1996. E, cara, nesse início pensei o que eu vou fazer da vida. Então comecei a me dedicar mais na área de IT, de TI, comunicações, segurança de informação, segurança de dados. E nessa época, no início aí da faculdade, eu ajudei a iniciar o que o pessoal chama do ponto de presença regional no Mato Grosso, lá foi com a universidade. E, coincidentemente, nessa época eu conheci minha esposa por internet. 1995, 96, então estamos aí. Bom, começou, vamos fazer o que da vida? Cara, abri uma empresa de segurança de informação em Belém. Trabalhei 6 meses em Belém do Pará. Caramba. Não deu muito certo por alguns fatores. Vim para São Paulo. Bom, meu mundo na época, ou na era de segurança eletrônica, vamos dizer assim, começou em 1997, em uma empresa integradora chamava-se Anset. Para mim, foi uma das precursoras do mundo aí de segurança eletrônica. Trabalhei na Anset, fiquei na Anset até 2003, de 97 até 2003. Depois eu vim iniciei na Bosch em 2005. Legal. Aí na Bosch, todas as plantas eu auxiliei nos projetos de segurança eletrônica, CFTV, intrusão, acesso. E comecei a trabalhar na área aí de suporte, de troubleshooting. Foi de 2005 a 2015. Nessa área, trafeguei aí entre Brasil e América Latina, algumas viagens e alguns problemas. Enfim, fui me especializando em segurança de informação, banco de dados, conectividade, internet, IP, vídeo sobre IP. E estou, desde 2015 aproximadamente, respondendo pela área de pré-vendas, pós-vendas, treinamentos e suporte projetos especiais. Em outras palavras, ou você cuida para começar bem e termina bem, consequentemente menos ligações à noite, entendeu? Que ajuda bastante. Ronaldo que o diga. Essa foi uma direta pra mim. À noite, fim de semana, feriado. Véspera de Natal, Véspera não se de Natal, esqueça. acontece. Né? Então, esse é um pouquinho da trajetória. E nesse Legal. meio, gente, o que a gente sempre procurou fazer? A gente trabalhou muito em resolução de problemas. E para resolver problemas, você tem que conhecer de todas as soluções. Então, acho que isso ajuda bastante nesse momento aí, nessa junção do que fazer, como fazer. Legal. Esse é um pouquinho aí, primeiramente, sucinta, né? Vamos dizer assim, para a gente não conversar muito. Agora, Maurício, dentro do que a gente bolou de conversar com você, para você apresentar a Bosch também, mas antes de entrar no tema Bosch, você falou uma coisa muito importante. Você falou que é importante conhecer todos os sistemas. Então, segurança eletrônica, incêndio, intrusão, controle de acesso, FTV, etc. Mas no dia a dia, principalmente no troubleshooting, ou muitas vezes também no pré-projeto, como a gente está acostumado a lidar em sites que não houve pré-projeto nos sites, É o mais então comum, né? é o mais comum. É o mais comum. Você às vezes pega situações como a gente já pegou diversas vezes, né? A gente trabalha junto desde 2016, nós estamos em 2022, já são 6 anos. E a gente estava até conversando agora há pouco, o projeto que a gente toma conta hoje de um cliente, talvez seja o segundo ou terceiro maior projeto da Bosch Controle de Acesso do mundo. E a gente tem muitos problemas, né? E o que eu percebo, Maurício, na sua atuação, no pré-projeto e no troubleshooting, obviamente, é a importância do conhecimento dos sistemas periféricos. Sim. Então, eu queria que você falasse para a gente como você encara isso, porque muitas vezes o cara mexe com CFTV, mas não entende de rede. É verdade. Não entende de switch, não entende de nada que está ao redor, não entende nem da iluminação para ver se a câmera vai ficar bem ou não. Então,
Então, dentro da sua experiência, quão importante é isso? Eu diria o seguinte, Ronaldo. A gente participou de alguns treinamentos, vamos dizer assim, e alguns deles é o famoso pensar fora da caixa. Ou, como a gente diz, né, você dá um passo atrás para você entender o que está acontecendo. Então, a maioria das vezes, você tem um problema, tem uma situação, você está tão focado nessa situação, no que está acontecendo, que você esquece que, primeiro, para que essa luz funcione, tem que ter energia. Como é que essa energia chega? Essa energia vem da onde? Ou seja, como é que está a estrutura periférica para chegar nisso? E nessa estrutura periférica, você é obrigado a ter, no mínimo, noções de elétrica, infraestrutura, por onde passa um cabo, por onde chega, como funciona. E isso me remete até a minha formação, vamos dizer assim. Meu primeiro chefe dizia o seguinte: se você for um especialista, você tem futuro no mercado. Se você for um generalista, você não vai ter futuro no mercado. Então, pegando esse gancho para você, essa parte do troubleshooting é você se especializar na conexão dos problemas ou dos sistemas, na infraestrutura necessária para cada um dos pontos. Então você tem que saber o que você precisa para fazer acontecer qualquer coisa. E você tem que ter, o que eu digo é uma lista mental, um to-do mental. Então quais são as possíveis causas para um projeto, quais são as possíveis causas para um problema. Isso eu já passei, aquilo eu já passei, isso eu já passei, porque você vai conseguir chegar na causa. Porque muitas vezes você está parado, você está olhando para essa xícara, peraí, mas tem água aqui, ela está meio cheia ou meio vazia. Quando você dá um passo atrás, você vê que ela falta um dedo para encher. Então, que ação que eu vou tomar? Em outras palavras, Ronaldo, para você fazer um bom projeto ou um bom processo de troubleshooting, você realmente tem que dar esse passo atrás, entender o contexto, mas o que eu digo entender não é saber que essa porta abre para fora ou para dentro, não. Essa porta abre para dentro, mas ele pode estar sentado aqui, se ele estiver sentado aqui, eu não vou conseguir abrir a porta. Então, na resolução de problemas e nos projetos, como vocês comentaram que não existe para projeto, quais são as boas práticas? O que o cliente espera que isso possa ser feito? Então aí você vai resolver o problema. Bom, ele queria que esse microfone estivesse a 10 centímetros da mesa. Bom, essa primeira cláusula não foi atendida. Então você tem que resolver essa primeira cláusula. Resolveu a primeira cláusula, bom, o áudio vai ficar mais nítido. Se o áudio vai ficar mais nítido, essa qualidade é melhor. Então esse é um pouquinho, não sei se eu consegui trazer de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, esse conceito de não é só você conhecer aquilo, você realmente tem que conhecer em detalhes tudo que faz aquilo funcionar. Porque o problema, 99% das vezes, não está só ali. Tem que entrar no mérito, né? Não adianta ter uma visão generalista e não identificar todas as possíveis falhas, possibilidades de falha. Eu te diria o seguinte, é um ditado popular, né? Não existe bala de prata. É isso não aí. Não é uma única ação que vai fazer você fazer um bom projeto ou resolver um problema. Mas vamos lá, já para a gente poder... Eu gosto muito da prática, você sabe muito bem disso. Se você puder contar para a gente um exemplo prático, sem citar nome de clientes, disso, de quão é importante ser o especialista, como você bem disse agora. Algum exemplo do dia a dia, de algum grande cliente, sem citar nomes, se você puder... Eu vou pegar um projeto que é um projeto bem interessante, que é um warehouse. Tá? Um warehouse que ele começou, ou a demanda do projeto, ou a demanda da solicitação foi um projeto para segurança. Então eu quero uma solução para que eu evite perdas. Bom, esse projeto ia ficar em X milhões de reais. O departamento de segurança falou, peraí, eu não tenho dinheiro para investir X milhões de reais. Só que o departamento de prevenção de perdas falou, peraí, mas eu perco 3 vezes mais que isso por ano. Por que a gente não faz um sistema que faça as duas coisas? Então, essa eu acho que é a primeira dica, vamos dizer assim. Todo mundo está habituado a criar uma solução ou uma única opção para atender um único segmento da empresa. Por que você não, o famoso passo atrás, você dá um passo atrás, será que isso não pode atender demais áreas? Nesse projeto ele começou a atender a área de prevenção a perdas e perdas. O que foi composto esse projeto? Esse projeto tem aproximadamente aí 300 e poucas câmeras, todas câmeras com inteligência embarcada. Essas câmeras e essa solução integrada a um sistema de gerenciamento de coleta de informações e de dados, isso integrado a um sistema de prevenção de perdas. Qual que era a prevenção de perdas? Você comprou um celular. Alguém chega e coloca em uma caixa 10 celulares.
você recebe, a hora que abre a caixa dos 10 celulares, poxa, tem 2 caixas e 10 tijolos. O peso é o mesmo. Para quem você reclama? Você vai reclamar para quem enviou a caixa para você, não foi? Claro. Como é que você prova que saiu do seu centro de distribuição as 10 caixas de celular? Exato. O que eles fizeram? Uniram essa nota fiscal, cada momento, ou cada checkpoint desse, com o sistema. Então, cada vez que fazia alguma coisa relacionada àquele item, àquela nota fiscal, tem uma marcação no sistema. Então, ele, através desse número, ele busca essa marcação e vê, olha, coletou essa caixa, dessa caixa colocou numa caixa maior, que tinham 10. Ele tira uma foto e manda, ó, aqui saíram 10 caixas. Legal. Ou seja, você colocou inteligência, você resolveu 2 problemas, na verdade até mais, e conseguiu viabilizar o seu projeto. Em outras palavras, Ronaldo, se você quer fazer um projeto bem feito hoje, se você focar, isso é minha visão, claro, você focar numa única vertente ou num único departamento, eu acho que a possibilidade de você conseguir fazer um projeto grande era um pouco mais escassa. Maurício, e você começou a falar um pouco aí de gestão de dados, de inteligência, e a gente sabe, as notícias recentes têm falado aí do avanço da infraestrutura, da instalação 5G no Brasil. E com isso também tem sido muito noticiado o potencial de crescimento das soluções IoT, Internet das Coisas. Então, para a gente já balizar o conhecimento, queria que você explicasse um pouco o que é a Internet das Coisas. Bom, o que eu costumo dizer, né? Você procura aí no mundo, na internet, você vê IoT ou IoT ou Internet das Coisas. Para mim, um celular ele já começa a ser um dispositivo de Internet das Coisas. Por quê? O seu celular ele pode coletar dados, pode receber dados e pode transmitir dados. Então, a Internet das Coisas, dispositivos que possam, no mínimo, captar os dados, transmitir esses dados para alguém, para algum local, em formato específico. O que a gente começa a ter aí de diferenças? Bom, um dispositivo captou o dado. Como é que ele transmite isso? Você comentou do 5G. Vamos usar palavras bonitas, né? O advento do 5G agora também vai te criar formas melhores. Quem te viu, quem te vê, é Maurício. Adorei o advento do 5G. Tá vendo? Você sabe que eu vou falar para alguém isso, né? Tenho certeza que ele vai comentar. Mas qual que é o grande ponto? Vamos fazer uma junção com todas as perguntas. Legal. Você teve um pré-projeto. Eu quero um pré-projeto porque eu quero um dispositivo que colete a temperatura dessa sala e a quantidade de iluminação. Eu tenho, no mínimo, um dispositivo para fazer cada uma dessas coisas. Ok, tenho o dispositivo. Como eu transmito esse dado? Legal. Eu tenho que montar uma rede. Que rede? Eu não tenho energia, eu não tenho painel solar, eu não tenho internet. Poxa, o 5G vai ter uma maior área de cobertura e o 5G vai começar a te trazer maior, como é que eu posso te dizer? Uma maior banda disponível para isso. Consequentemente, você vai conseguir colocar dispositivos 5G, câmeras e demais funcionalidades. Ou seja, gente, é uma tendência do futuro, porque vai te garantir mobilidade, deixa eu corrigir, né? Teoricamente, mobilidade, disponibilidade e largura de banda, ou seja, capacidade de transmissão de dados, onde você vai conseguir todos os subsistemas, ou vamos colocar, desde sistemas de controle de acesso, sistemas de câmeras, sistemas de alarme e detecção de incêndio, sistemas de transmissão de áudio, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também. Então, esse é um pouquinho aí fazendo essa junção do IoT com o 5G. Agora, Legal. Maurício, você que é um cara que viaja o Brasil todo, em função da Bosch, você tem contato com o pessoal da Alemanha muito diretamente, né? Você trata diretamente com os técnicos alemães e você, melhor do que ninguém, está por dentro do que está acontecendo de mais moderno, né? A Alemanha é um país extremamente moderno, né? Sim. Aí eu te pergunto o seguinte, que é uma dúvida que paira na minha cabeça, que eu e o Hugo temos conversado muito sobre isso. Como é que vai ser como é que está a capacidade de infraestrutura do Brasil para que o 5G viabilize? E aí eu vou te pedir uma outra pergunta dentro dessa mesma. Como é que você acha que está a cultura do gestor brasileiro, a cultura do empreendedor brasileiro, do dono de edificação, do dono de fábrica, para a implementação dessas novas tecnologias? Porque só um parênteses, que eu não sei se você vai concordar comigo. As pessoas querem tudo de mais moderno, mas não querem gastar. Eles acham que é tudo num passe de mágica, né? Então, só para você saber, uma vez a gente foi num prédio e o cara disse pro dono do prédio o seguinte: se eu botar um equipamento na sua energia, você vai economizar 30% de energia. Só de existir esse equipamento.
Então tem muita desinformação. Então, dentro da sua visão, que é uma visão bem global, como é que você acha que está a nossa cultura e questão de infra? Será que a gente consegue chegar lá? Será que consegue? E se a gente não tiver chegado lá, em quanto tempo, né? Isso. Que a gente conseguiria trazer isso para a realidade? Eu sei que você não é Mas- vidente, entendeu? Mas dentro do que você tem vivido e tem visto, né? Como é que você acha? Olha, para mim, um dos principais pontos ou uma das principais deficiências que a gente tem eu não sei se é no Brasil ou na América Latina, tá? Vamos colocar uma deficiência generalizada. O cliente, seja ele o usuário final ou o demandador, ele não sabe primeiro quais as reais necessidades que ele precisa. Dessas reais necessidades, ele não sabe como essas necessidades podem ser atendidas. E eu sou particularmente conhecido, né, dentro da Bosch, que o pessoal chama do sim ou não. Por que eu digo sim ou não? Qual a sua demanda? Eu tenho os problemas A, B, C, D, F, G. Problema A, você consegue atender? Sim. Problema B, você consegue atender? Não, você não atende. Mas se você fizer desse jeito, você atende como sim. Então, para começar a resposta, se temos infraestrutura, sim, nós temos uma infraestrutura, está começando a ser criada essa infraestrutura e existem muitas soluções proprietárias. Só que isso está diretamente ligado ao custo. Se isso está diretamente ligado ao custo, o que você aceita perder ou não ter no momento zero? Como um cliente final ou como um usuário. Nesse usuário, será que ele realmente conhece quais são as soluções de mercado que existem? O que cada solução pode fazer e como ela pode fazer? Vamos pegar esse exemplo que você falou de um prédio horizontal. Eu quero colocar um único dispositivo que faz a medição de energia. Tá, ele fez a medição geral do prédio. Isso vai atender? Será que esse cliente final soube ou teve não vou chamar um coaching, mas é uma assessoria para dizer, olha, você vai ter só isso daqui aqui. Será que isso te atende? Isso é uma política Bosch. A política Bosch ela é uma política assim, muito transparente. Em que seguinte aspecto? Olha, a gente tem funcionalidades A, B, C, D, F, G, mas a gente não te atende nessa. Então, muitas vezes, o cliente final ou o usuário final, não é que ele se decepciona, mas o antecessor vem e falou, não, cara, você precisa fazer chover? Tó, aperta esse botão aqui, que a hora que você apertar esse botão, vai chover. Pior que é isso mesmo. Então, será que nós, como seres humanos, a gente não se ilude falando que tudo... Ou a gente tem que, como empresas, vamos dizer assim, a gente fazer esse trabalho de conscientização. Olha, as tecnologias são essas. O uso dessa tecnologia te faz isso, mas não vai te atender aquilo. Isso para o 5G. Olha, eu quero montar uma estrutura de 5G. Ela custa X mil reais. Só que a manutenção custa 5 vezes mais. Exemplo. Você está preparado para isso? Eu não estou preparado para isso. Mas, porém, ponto de vista pessoal e profissional. Se você começar um projeto por fases e vir listando que você vai querer futuramente fazer essa integração 5G e medir a energia de todos os andares, se você começar da forma certa na concepção, você consegue atender isso no final. Com certeza. Por isso que eu disse no início que essa parte de pré-vendas ou auxílio ou essa consultoria ao cliente final é uma das coisas mais importantes. Toma tempo? Toma tempo. Gera um custo que não tem um retorno a curto prazo? Provavelmente não tem um retorno a curto prazo. Só que você vai conseguir balizar o mercado ou fazer uma regra no mercado que é produtos ou soluções de médio para alto padrão e, o mais importante, atendendo às necessidades. Eu gostei, Hugão, dele falando que o alemão é muito transparente, né? Muito além disso, é na lata tudo, né? Ele é assertivo, vai. Muito. Ele é assertivo. Até demais, a gente sabe bem disso, né? Mas isso que eu acho um ponto interessante, porque a gente não está acostumado com isso. Não, nem um pouco. Outra cultura, né? A gente não está acostumado. Inclusive, pegando o gancho nessa concepção do projeto. Cara, o que você quer, não dá para fazer. Mas, eu te atendo dessa forma. Mas, Maurício, até assim, em cima disso que você está falando, de não frustrar a expectativa, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, o cliente vai lá e instala uma usina fotovoltaica. Vai ter o payback em 4 anos. Só que ele se esquece que tem um custo de manutenção, que tem um custo de limpeza. E se ele não limpar, por exemplo, as placas, não vai gerar aquela potência de projeto. E agora, com o IoT, com o 5G, a gente espera que venha uma avalanche de dado. Sim.
E aí a gente sabe também que tem um grande desafio entre transformar dado em informação e depois informação em insight. E esses gestores prediais, industriais, a partir de agora vão ter muitos dados para serem gerenciados. Eu queria que você falasse um pouco se muda alguma coisa no processamento desses dados, dessas informações, para que efetivamente esse investimento se pague em algum momento. Existem algumas vertentes no mercado aí que, quando começou essa era de coleta de informações, ok, mas o que eu vou fazer com essas informações? Exato. Como eu vou tratar essas aí. informações? Isso. Só O que eu vou mandar para a nuvem, né? Também. Mas aí vem o ponto. Será que não compensa no momento zero eu coletar todos os dados, eu ter todos os dados, para que depois eu possa trabalhar? Porque uma coisa é você ter o dado e trabalhar. Outra coisa é você não ter aquele dado e você precisar justamente saber qual era a temperatura da sala no momento específico, mas qual era a quantidade de iluminação externa e a quantidade de iluminação interna que você tem na sala. Consequentemente, você consegue regular a temperatura. Será que não compensa eu possuir todos esses dados? Porque os dados em si, a transmissão ela vai ser contínua, ela vai ter um custo, mas qual é o custo de você conseguir futuramente fazer métricas, né? Criar análises? Agora, um ponto muito importante, Hugo, é o seguinte: quais empresas têm know-how ou conhecimento para fazer esse tipo de análise dos dados? E quantas empresas realmente falaram, pegando o exemplo do medidor, o único medidor, será que falaram para o cliente que, olha, se você colocar aquilo só nesse ponto, você não tem um nível detalhado de informação? Acho que provavelmente quem quis vender, vendeu da melhor forma e da forma mais simples possível. Agora, uma coisa muito importante, a gente falou de dados, a gente falou de infraestrutura, só que a gente está esquecendo quando a gente fala de infraestrutura, a gente falou de infraestrutura do 5G para colocar o sensor e coletar o dado. O 5G para fazer a transmissão do dado, mas e aí? Onde vai ser gravado esses dados? Vão ser guardados aonde? Numa storage seu? Numa storage da nuvem? Aonde? Onde isso vai ser colocado? Então, esse é um ponto, é o famoso, a matriz do projeto. Ou você concebe do início, ou você não vai ter uma concepção assim, um resultado efetivo, vamos dizer assim. Isso, opinião, novamente, tá? Profissional e pessoal. Legal. Isso, uma mescla aí das duas. Maurício, você é um especialista da área de segurança eletrônica. Seja CFTV, controle de acesso, incêndio, sonorização. A gente tenta. Pode-se dizer, né? Você é uma das pessoas mais capacitadas do segmento que eu conheço. Ronaldo, olha, eu diria que é o mais capacitado no Brasil, tá? E vou além, na América Latina. Tá vendo aí a bola, hein? Tá vendo? Sem querer joga a bola no puxar alto, se perde, né? E cai, né? Sem querer puxar a sardinha, vou passar um e-mail daqui a pouco pedindo um help para ele. Mas não, ele tá no WhatsApp ali assim, ó. Talvez seja o profissional mais gabaritado em termos de segurança eletrônica da América Latina hoje. Sem sombra de dúvida. Então essa pergunta aqui vai ser moleza, Maurício. Vou te só falar uma coisa. Eu sei que o entrevistado é o Maurício. Mas a nossa experiência nessa área eu conto em 2 dedos ou 3 dedos profissionais especialistas, como ele mencionou, como ele falou mais cedo, do chefe dele. Você tem muitos generalistas, tem um monte. Agora, especialistas como ele não tem. Alguma coisa espera. Daqui a pouco, acabando aqui, ele deve ter uma bomba para te contar. É igual a sua esposa quando te liga assim: amor, você tá tudo bem? Você vai chegar cedo em casa, né? Cara, espera que vai vir um pedido já assim. Que você vai chegar cedo em casa, né? Mas manda lá, Hugo, vamos lá. O que eu queria que você falasse era o seguinte, fazendo uma analogia aí, trazendo a realidade da tecnologia do IoT para esse mercado de segurança eletrônica, se realmente vai impactar também nesse segmento de mercado ou não. E eu já queria aproveitar e pedir para que você explicasse um pouco o que é, por exemplo, um sistema de analítico de uma câmera e se a gente pode considerar que o IoT é uma evolução desse analítico. E eu até te contextualizo. Às vezes a gente vai, né, Ronaldo, em algumas visitas para alguns clientes que às vezes trazem algumas demandas e o olho já vem brilhando, como se ele estivesse falando da tecnologia mais moderna, o suprassumo que existe no mundo. E aí quando a gente para discutir o projeto, às vezes o que ele quer é uma solução que já está disponível no mercado há 5, 6, 7 anos. E muitas dessas alternativas de segurança é via analítico. Então, em resumo, assim, trazer o IoT dentro do mercado de segurança eletrônica, se vai ser uma disrupção como a gente imagina, o que é o analítico e se o IoT é uma evolução desse analítico que já existe hoje.
Acho que uma das coisas mais importantes a serem pontuadas eu comecei a trabalhar com IoT, ou brincar com IoT, vamos dizer assim, não brincar, mas trabalhar, né? Meu chefe vai estar ouvindo isso aí, desculpa aí. Em 2015, cara, fazendo testes de transmissão de dados com o celular. Posicionamento, temperatura naquele local, iluminação naquele local. Ou seja, um dispositivo transmitindo dados num formato específico para serem armazenados. Quando a gente pensa em uma câmera, bom, se você tem uma câmera em qualquer local aqui, a gente diz que a câmera está camerando. Ela está mostrando uma imagem. Sim. Só que o mostrar essa imagem, dentro dessa imagem, seja um vídeo, seja uma foto, ela tem o que a gente chama de metadados. O que são os metadados? As informações da imagem. Um exemplo como o nosso. Aqui você tem marca e modelo da câmera, o ISO dessa câmera, abertura focal dessa câmera. Se a câmera tiver com o GPS ligado, tem a coordenada GPS de onde essa imagem foi gravada. Ela tem que são 3, 4 pessoas nessa sala, que a pessoa tal está de branco, a outra está de preto, a outra está de azul. Isso uma câmera consegue fazer hoje, que são os analíticos, que são os metadados. Só que como essa câmera transmite essas informações? Em um formato proprietário ou no formato IoT, o famoso formato MQTT. Então hoje, a câmera ela pode ser considerada como um dispositivo IoT por causa disso. Porque ela tem condições de transmitir só os metadados, ou seja, só as informações dessa imagem para algum local. Que local? Num formato proprietário. Se está no formato proprietário, você já está fazendo coleta de iluminação, temperatura, energia, numa linguagem universal. Vem a câmera te entregando informações de quantas pessoas, cor, tamanho do objeto, velocidade do objeto e coordenadas onde essa pessoa passou. Se você tem essas informações, você concorda que você começa a conseguir trabalhar com, poxa, a temperatura da sala naquele momento subiu. Peraí, mas eu não tenho registro de 20 pessoas. Poxa, tem uma câmera que disse, olha, passaram por aquele corredor 20 pessoas nesse momento. Será que você já não consegue ser preditivo? Passaram 20 pessoas, cada pessoa 100 watts, 100 watts, dissipação térmica. Você já não consegue acertar o set point daquela sala para que o conforto seja melhor? Então, impacto do IoT. Você vai conseguir extrair dados de um sistema de segurança eletrônica para trabalhar em outras formas. Que outras formas? Será que você não pode prover bem-estar e conforto para o usuário do prédio? Como o Ronaldo falou, vamos trazer para um momento simples, para um evento simples. Acho que foi 2016, 2015, a Bosch implementou no aeroporto de Dubai monitoramento de banheiros. Acho que o Ronaldo conhece desse caso. Eu lembro disso. Ela monitorava nível de sabonete, papel higiênico, lixeira. 2015. Tudo bem, não era um protocolo como a IoT, mas vocês concordam que já é a tendência, foi o início, porque tudo processado na ponta, transmitindo para alguém. A gente tem um caso em São Paulo, um cliente, onde ele tem câmeras realmente espalhadas pela corredores. Um desses corredores é um acesso ao banheiro. O que ele fica monitorando ali? Quantas pessoas entram e quantas pessoas saem desse banheiro. Porque ele sabe que após X usos, acabou o papel higiênico, tem que fazer limpeza, lixo está sujo. Então, toda vez que chega nessa contagem de pessoas, já é emitido um alerta automático, né? Em formato standard, dizendo, olha, banheiro tal está em pré-alerta para você começar a fazer a manutenção. Quanto custa essa informação para você e quanto custa o bem-estar do seu usuário? Uma pergunta em relação a isso que você está falando, que é uma coisa que a gente passa no dia a dia. Você tem, obviamente, os analíticos embarcados na câmera, então o preço que você vai pagar é o mesmo, independentemente do analítico ali, a grosso modo falando. Mas há situações no dia a dia em que, devido às condições de ambiente, vamos dizer, que cercam a câmera, você não tem uma imagem tão boa para fazer um analítico tão confiável. Aí eu te pergunto, dentro da sua experiência, o quão é importante ter a mente aberta para que você tenha sistemas trabalhando conjuntamente, através de dados que venham de hardware, que é onde você tem mais certeza da informação, com dados que venham de câmera, onde você diminui o falso positivo. É interessante essa pergunta, eu só quero fazer um gancho antes. Tem um colaborador de trabalho que geralmente fala isso para mim, abra sua mente. Toda vez que ele fala abra sua mente,
Eu lembro da minha esposa quando ela pede alguma coisa. Então já remeteu a minha esposa para... Vai me pedir alguma coisa. Quando acabar isso aqui, mano. Preciso conversar com ela. Vai me pedir alguma coisa. Mas, voltando na pergunta, isso é extremamente interessante. Por quê? Isso é como um data center. Se você tem uma única solução, essa solução falhou, tudo que você tinha falhou. Morreu. Se você tem a combinação de sistemas, ou a combinação de elementos, de dispositivos IoT, você consegue fazer a checagem. Olha, o dispositivo A me forneceu que a temperatura está 28. O dispositivo B me forneceu que a temperatura está 35. Espera aí, eu tenho uma discrepância. No exemplo da câmera, uma câmera apagou completamente essa sala. Como é que eu coleto a informação? Bom, existem câmeras com iluminação infravermelho. Só que no início do projeto, alguém sabia que essa sala ia ficar 90% do tempo apagada? Poxa, mas eu poderia colocar um sensor infravermelho que me contabiliza quantas pessoas entram e quantas pessoas saem. Um sensor na porta. Ou seja, eu começo a combinar tecnologias e soluções para ter informação. Para trazer para um ambiente de segurança eletrônica. Você pega um exemplo aí de banco. Tem só câmera. Ou tem só uma câmera. A pessoa entrou e destruiu a câmera. Já era. E aí? O que você faz? Maurício, assim, você está falando de que a partir de agora, seja com analítico, seja com IoT, a gente vai conseguir extrair mais insights, mais ações do que a gente está vendo, por exemplo, numa câmera, num CFTV. Mas, discutindo alguns projetos com o Ronaldo, eu não sou especialista da área. E aí o Ronaldo estava me apresentando lá. O valor da obra é X, Y é o valor das câmeras, Z é o valor da infraestrutura e tinha um valor lá de armazenamento, que é o custo de storage, que é um custo muito representativo no todo de uma instalação de um sistema como esse. Eu queria que você falasse um pouco se todas essas novas informações, todos esses novos insights que a gente vai ter através do IoT, da implantação na Vera desses insights do analítico, vai impactar muito nesse custo de armazenamento do dado. Impacto, sim, porque informação é espaço. Só que se você conseguir comprimir essa informação da melhor forma possível, você vai utilizar, consequentemente, menos espaço. Só que aí vem uma outra pergunta anterior a essa. Quando a gente fala em câmera, a gente está falando da imagem ou você está falando só do metadados? Eu quero saber quem passou, que cor passou, para que direção foi, para que lado foi. O que você quer gravar? Eu quero gravar só o vídeo, então o vídeo tem um custo X. Eu quero gravar só essa informação da imagem, que é 150K, por exemplo. Bom, eu saio de 2,4 MB para 150K. Atendi ao projeto? Dependendo do que ele está querendo, atendi o projeto. Só que uma câmera, seja ela qualquer que seja, se você escolhê-la com o processo de codificação, de compactação dos dados da melhor forma possível, você vai ter uma economia. Mas lembre-se, né, esse é o ponto mais importante que, em especial, o usuário final tem que estar atento. Vídeo é vídeo. Vídeo não é como a voz que a gente está conversando aqui. Eu parei de conversar, eu não gravo esse momento. O vídeo está sempre sendo gravado. Então, a utilização é alta. Formas de otimizar. Eu preciso gravar realmente o vídeo ou eu só quero metadados? Eu estou usando a codificação, a compactação correta para isso? Só que, além disso tudo, existem soluções que elas gerenciam quanto de alimentação ela está usando. Então, existem soluções de todos os níveis, vamos dizer assim. Uma solução de um mercado bom, vamos dizer assim, ela diz para o equipamento, olha, eu preciso só de X watts. Então, o equipamento não vai alocar mais do que X watts para ela. Então, ele consegue, em vez de alimentar uma câmera, ele consegue alimentar duas. Se você coloca um dispositivo que sempre vai consumir 100%, você vai precisar de mais equipamentos, mais consumo de energia, mais rack, mais dissipação térmica, mais ar-condicionado, maior banco de no-break, mais storage, ou seja, você percebeu que um único detalhe na ponta... Mais gerador. Aumenta em escala, né? Aumenta a escala. É diretamente proporcional, não é nem inversamente proporcional. O seu custo é uma parábola que vai sempre estar em ascensão. Sempre, sempre, sempre. Até pegando isso que você falou, a gente já fez um tempo atrás um teste, e aí eu vou te fazer uma pergunta,
que eu acho extremamente importante na conscientização do gestor. Porque você disse da questão da compressão da imagem, ter que ser uma compressão adequada, se é metadado, se é só o vídeo, etc., porque você vai diminuir o espaço em storage. Sim. Mas a gente sabe que, de acordo com a qualidade do equipamento, ele pode ter a mesma compressão H265, por exemplo. Só que um ocupa 30% mais de espaço do que o outro. E aí, quando você começa a botar isso em escala de 15, 20, 30, 60 dias, isso complica. Então, eu queria que você explicasse para a gente esse equilíbrio, esse trade-off entre custo do equipamento de qualidade e storage. Porque às vezes você vai pagar mais caro, mas vai economizar no storage, vai economizar no switch, vai economizar na banda e etc. Eu acho que isso é extremamente importante, você que é especialista nisso. E esse vídeo, dos objetivos é justamente levar a conscientização para o público. Eu achava que é importante você trazer essa contribuição. Só um comentário em cima disso que o Ronaldo falou. Esses dias eu fui comprar uma máquina de ar-condicionado. E aí, você sabe que eu não sou muito fã de gastar dinheiro, né? Isso aí, meu irmão, cai na piscina com sorrisal, não acontece nada. Não, e aí eu fui lá ver a máquina de ar-condicionado e comprei uma mais barata. Aí quando eu fui ver por que ela era mais barata, porque ela não vinha com gás refrigerante. Então você paga mais barato na máquina, mas gasta no gás. Às vezes é a mesma coisa. Você paga mais barato na câmera e pode ter um custo de armazenamento. Ou você não compra uma com inverter, aí ele não economiza. Ou uma com dual inverter. Ou melhor ainda. Mas isso, a gente tem que começar um pouquinho... Só um parênteses, desculpa te cortar, sem querer te cortar, já te cortando. Porque, Hugo, quando a gente vai fazer o projeto, a primeira coisa que o cara vem ele vem com sonhos... E aí, em seguida, ele vem com preço, o orçamento. A gente estava discutindo isso agora na hora do almoço. Sim, verdade. O meu custo é esse. E aí é muito difícil você conseguir botar na cabeça dele que é muito maior, como ele disse, você tem que dar o passo atrás, entendeu? Por isso que eu acho muito importante essa sua contribuição. Em relação a custo de equipamento, as pessoas estão muito apegadas a isso aqui é mais caro. Mas esquece, igual você falou, comprou um equipamento mais barato, mas não tinha o gás, você teve que pagar o gás. Sim. Né? Fazendo essa analogia aí com o Hugo, vamos pegar uma câmera, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Ok, você tem câmeras de X, 2X, 3X, 4X. Vamos pegar a câmera de 1X. Será que primeiro ela usa um codec, que é um codec de mercado, e ela paga por esse codec? Ou ela desenvolveu um codec dela e diz codec H265 by a marca? Porque isso quer dizer que o codec H265, por exemplo, ok, ele chama H265, mas ele não tem a mesma eficiência que outros codificadores. Se ele não tem a mesma eficiência que outros codificadores, eu atendi a primeira parte. Era H265 que eu pedia. Só que quando eu solicitei, eu sei se esse H265 é o homologado. Ou seja, você tem uma associação que você teve que pagar para essa associação para usar esse standard. Quando você usa esse standard, você garante que realmente eu vou ter o ganho que eu preciso. Só que existem fabricantes que criam o codec dele. Quando ele cria o codec dele, ele atendeu a primeira parte. Mas a eficiência desse codec é o mesmo? Isso. É a primeira pergunta. Exatamente. A segunda pergunta. Você tem várias formas de compactar uma imagem. Muitos compactam como se fossem sempre fotos inteiras. Atendeu ao H265? Atendeu ao H265 base. Mas coloca fotos inteiras. Ou seja, você saiu da câmera que custa um X... codifica de uma forma não tão eficiente, só que você gasta 5x de storage por dia. Você precisa armazenar 90 dias. Você está 450% acima em 90 dias do que qualquer outro subsistema. Mas o ponto, a gente volta lá no início. Será que esse cliente, quem foi fazer a primeira visita, será que ele explicou para o cliente, olha, você sabe o que é H265? Você sabe que você precisa fazer isso, fazer aquilo outro? Eu não vou dizer que eu duvido, mas é muito pouco provável que quem iniciou a venda não se atentou a esse detalhe. Ele entrou já diretamente na questão preço e custo. Por isso que eu sempre estou comentando, vamos dar um passo atrás. Isso. Cara, vamos equalizar as informações. Será que você sabe o que é H265? Você sabe? Mas vamos lá, vamos discutir. H265 é isso, codifica assim, você tem que fazer parte de uma associação X para garantir a melhor eficiência. Mas fabricante A não faz parte dessa associação X. Então ele já não tem o mesmo nível de eficiência que você vai ter. Maurício, acho que assim, seria muito interessante se você pudesse explicar em poucas palavras o que é o H265
E o codec, que vocês estão comentando também dessa terminologia, para garantir que todo mundo que está assistindo a gente entenda. Peço desculpa, né? O codec, o termo codec é justamente a compressão que você vai fazer numa determinada informação. Legal. Então você tem, por exemplo, o codec MP3, codifica vídeo. Codifica vídeo de uma determinada forma. Codec de vídeo, H264 ou H265. Legal. Então é a forma com que você vai compactar essa imagem ou esse conjunto de imagens para que elas possam ser gravadas. Legal. Agora entenda, vamos pegar um exemplo nosso aqui. Você tem um microfone que faz uma captação com uma má qualidade. Quando você compacta, você concorda que você compactou o áudio e todo aquele ruído? Com certeza. Fiz uma má aquisição, eu tenho um resultado horrível. Passando a analogia para a câmera. Uma câmera que não capta da melhor forma possível. A hora que ela comprime, a hora que você devolve esse formato, você perdeu o espaço porque tem lixo gravado, ou imagem não utilizável gravado, e você tem uma imagem de péssima qualidade. Legal. Então, o trabalho do codec é isso, compactar as informações da melhor forma possível, para otimizar espaço e para que ele possa ser recuperado da melhor forma possível. Você falou de qualidade, a gente está falando de qualidade, né? No caso aqui foi do H265. Para a gente tornar mais abrangente, que eu acho que vale a pena, porque câmera é um assunto que a gente é muito chamado nos clientes, e como você bem disse, o integrador, infelizmente, nem sempre é tão transparente. Você falou de uma coisa agora há pouco, você falou de infravermelho, né? Que eu não tinha pensado em infravermelho. Eu tenho que confessar aqui para você o Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu fui comprar uma câmera para minha casa numa região que era totalmente escura à noite e tocava o alarme e eu não enxergava nada. Eu fiquei agoniado com isso, comprei uma câmera de um fabricante, não era Bosch, que o infravermelho pelo datasheet eram 5 metros. Não era nem 1 metro. Na prática, né? Na prática não era nem 1 metro. Realidade expectativa. Exatamente, que é o que eu falei da questão da qualidade. Eu tinha que chegar quase na frente da câmera, então era para pegar um corredor, não pegava. Então, primeiro ponto, o quão importante é ter um infravermelho de qualidade. E um segundo ponto também, porque o analítico também precisa ter qualidade. Sim. Porque senão nunca vai ser confiável, a ponto de gerar alarme e você não dá bola. Então eu gostaria que você falasse da importância também, você falou da importância do codec ser certificado, do compressão que o fabricante usa, de um bom analítico também, principalmente para essas questões de OT que o Hugo tá conversando, que a gente está conversando, e a questão do infravermelho. Eu te diria o seguinte, Ronaldo, é uma tendência que o mercado, principalmente o mercado público, está tendo, que é o que eles chamam da famosa prova de conceito depois que você vence um projeto. Então você especificou um projeto, eu preciso de A, B, C, D, F, G. Ok, sua empresa ganhou, ótimo, você foi o menor preço, você foi isso. Mas vamos lá, depois que você ganhou, me monta ou me demonstra em 5 dias, 15 dias, 20 dias, que o que você escreveu, o que você fez, atende. Então você é obrigado a ter as câmeras ou alguma coisa e provar. Fala, olha, aqui meu corredor de 20 metros, você disse que o seu analítico atende 20 metros? Vamos lá, vamos testar. Porque ou você faz isso pós, ou você faz isso pré, de uma forma antecipada. Forma antecipada, poucas empresas querem investir nesse tipo de... porque acham que isso é um custo. Isso não é um custo, isso para mim é um ganho, porque você vai ter uma maior disseminação de coisas lá na frente. O segundo aspecto, para tentar mitigar ou minimizar esses problemas de qualidade, uma alternativa que muitas empresas acharam é justamente essa prova de conceito do... eu ia falar pós-mortem, mas não é pós-mortem. É depois que você ganhou, fechou o projeto, então vem me comprovar. Vamos comprovar que realmente isso atendeu. Porque senão, Ronaldo, você realmente vai ter que demonstrar para o cliente, de forma antecipada ou não, a qualidade do produto. Isso demanda um pouco mais de tempo, mas a assertividade que você vai ter depois e a disseminação de informações é muito grande. Maurício, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Já? Tá tão bom. Eu falei que o Ronaldo Nossa, fala Maurício, bastante. você faz o ambiente ficar tão leve. Ele vai pedir alguma coisa. Ele vai pedir. alguma E coisa. eu tenho que tomar cuidado a próxima Maurício. vez que eu convidar o Ronaldo para estar aqui, porque senão a gente fica 3 horas aqui conversando. Eu falei que eu falava muito. Sabe qual é o lado bom?
ele vai fazer o último. Então ele vai fazer o último, ele vai ter tempo livre para que ele possa falar. É verdade, é verdade. Eu queria só que você falasse, assim, em poucas palavras, o quão otimista você está com essa integração cada vez maior da tecnologia numa área de negócio, né, num segmento que já é tecnológico, que é a segurança eletrônica. Essa perspectiva de futuro, quão otimista você está nessa disrupção do mercado? Olha, acho que a informação ou o fato mais relevante que a gente tem é um dos grandes problemas que a gente tem hoje é uma infraestrutura para transmissão dos dados, ou o custo para a transmissão dos dados. Esse advento ou essa chegada do 5G promete justamente melhorar essa forma de transmissão. Consequentemente, sua infraestrutura vai reduzir, porque a gente sabe que você precisa colocar uma câmera a 20 quilômetros do seu prédio. Como é que eu transmito isso? Ou é rádio ou é fibra. Eu vou cortar 20 quilômetros de terreno. Com o 5G, isso vai ficar de uma forma mais fácil essa transmissão, com um custo menor. Quando a gente fala de IoT para fazer essa comparação, será que eu preciso ficar vendo a imagem dessa câmera 24 horas por dia? Ou eu quero que me alerte só quando passar um barco no rio? Não, eu só quero que quando passe um barco no rio, me atenda. E aí eu faço o gancho com o infravermelho de 1 metro do Ronaldo. Será que essa câmera tem um infravermelho que vai atender 100 metros, 200 metros, 300 metros? Legal. Então, é justamente concatenar todas essas coisas. Ele vai ficar bravo comigo. Se você concebeu bem no momento da compra, você não vai ter problema no momento do teste do produto. Já percebeu que ele ficou chateado comigo. Não precisa me chutar também. Mas eu acho que esse é o momento. Com o 5G, você vai ter uma melhor forma de fazer transmissão, teoricamente com um custo mais acessível, maior disponibilidade e confiança. E a hora que a gente fala de IoT, que fala com câmeras ou IoT, será que essa câmera não pode realmente te atuar dizendo, olha, eu detectei um barco agora, ou eu detectei um veículo agora? Só para vocês saberem, a gente está em um projeto ou uma prova de conceitos onde numa determinada área o veículo não pode passar de 20 km por hora. Então a gente tem uma câmera fazendo essa monitoração. Eu não quero vídeo, eu só quero saber se o veículo passou a mais de 20 km por hora. Que é o metadado que você falou, né? Eu vou consumir menos storage, eu vou gravar só esse evento, eu não infrinjo nenhuma questão da Lei Geral de Privacidade de Dados, porque eu só estou coletando o produto dessa câmera. Legal. E aí, Ronaldo, o menino passou no teste? Passou no... Ele é espetacular, eu sou fã de carteirinha dele. Ele vai pedir alguma coisa. Eu queria muito, Maurição, agradecer a sua disponibilidade do seu tempo. Quando eu falo essa questão do Maurício, é sério. Ele é muito procurado, ele tem uma agenda muito apertada. Eu não estou nervoso, fica tranquilo. Ele tem uma agenda muito apertada. Então, assim, primeiro, eu queria agradecer. Você em nenhum momento titubeou quando a gente convidou você. Verdade. A Bosch é o nosso grande parceiro de segurança eletrônica. Muitos fabricantes nos buscam, porque a Orion tem uma estrutura, a Orion é uma empresa séria. E eu digo para eles sempre a mesma coisa. O dia que vocês trouxerem os projetos que a Bosch nos traz, a gente vai conversar mais. Obviamente que a gente faz negócios com qualquer fabricante, não é isso. Mas os projetos que nós fazemos, nós gostamos de levar para a Bosch, porque a Bosch nos traz projetos também. É uma mão de duas vias. Obviamente que a gente instala todos os fabricantes, nós somos grandes parceiros de todos os fabricantes, mas temos uma relação mais próxima com a Bosch. Então eu queria agradecer a você, ao Robson, ao Rodrigo, que permitiram que você viesse aqui e dizer que eu achei muito produtivo, e eu espero que esse vídeo a gente consiga transmitir para que leve essa conscientização. Tá? Então, muito, muito obrigado, tá, Maurício? Olha, assim, gente, eu que agradeço, e assim, não enaltecendo, puxando, mas esse conceito da Orion, ela é uma das pioneiras e uma das empresas que está mais focada em tratar e coletar essas informações e entender essas informações. Esse é um dos grandes diferenciais do mercado. Então, empresas que têm diferenciais como esse são as empresas, ou serão as empresas que, no meu ponto de vista, serão as empresas que se manterão a médio, curto e longo prazo. Então, você saber coletar essas informações e trabalhar essas informações. Acho que, para mim, esse é o ponto mais importante. Maravilha. E me coloco à disposição a qualquer momento, menos Natal, feriado, final de semana, né? Porque senão Dona Márcia vai ficar brava comigo, né? Eu vou ter que ter mente aberta, né? Para falar com a Dona Márcia. Não, show de bola, Maurício. Eu também queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Acho que o bate-papo foi incrível. Vários conceitos novos aqui que eu acho que a gente trouxe para a galera.
E pessoal, vocês que estão assistindo aí esse podcast, o videocast, né, Maurício? É melhor, né? Muito obrigado por terem participado desse bate-papo. Continuem seguindo as redes sociais aí do GoTalks e da Orion, que com certeza muito em breve a gente vai ter convidados tão especializados quanto o Maurício para trazer aqui para discutir temas relevantes. Muito obrigado. Tchau, tchau.